Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Matemática Certa do Carlão. No presente vídeo resolveremos uma questão para melhor lhe ajudar na sua preparação para o Enseja, concursos e vestibulares, além também de terminar os seus estudos. Vejamos o que a questão fala. Duas tábuas devem ser cortadas em pedaços de mesmo comprimento o maior possível. Se uma tábua tem 90 centímetros e a outra tem 126 centímetros, qual deve ser o comprimento de cada pedaço se toda a madeira deve ser aproveitada? Alternativa A, 9 centímetros. Alternativa B, 12 centímetros. Alternativa C, 18 centímetros. Alternativa D, 20 centímetros. E alternativa E, 25 centímetros. Talvez sua dúvida seja o tipo de conteúdo cobrado aqui nessa questão. É um conteúdo que muitos acham que não cai no Enem, não cai no Enseja, nem em vestibulares, certo? E talvez outros certames. Então, a partir de agora, você vai dar um pouco mais de atenção, né, para a aprendizagem também desse conteúdo que é máximo divisor comum. Máximo divisor comum? Como assim, professor? Veja bem, na questão, ele fala que existe ali duas tábuas, uma de 90 centímetros e a outra de 126 centímetros. E quer dividi-la de modo que toda a madeira seja aproveitada, ou seja, não quer perder 1 centímetro sequer. Então, a maior, ele quer sim o maior pedaço possível. Então, para isso, a gente vai calcular aí o MDC, né, que é o máximo divisor comum, entre 90 e 126. Aqui, nós vamos trabalhar com o método dos divisores. E ali, entre os conjuntos divisores, a gente vai ver aquele que é comum para os dois. Mas você também pode ir pelo método da decomposição simultânea. Okay? Os divisores de 90. E também vamos calcular os divisores de 126. Os divisores, a gente vai começar listando aí, nesse caso aí, os de 90. Lembrando que o número 1, ele vai ser divisor de todos os números naturais, ok? Então, vai ser divisor aí de 90. Então, temos o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 9, o 10. Temos aí também o 15, o 18, o 30, 45 e o próprio 90. Vamos aqui listar os números que formam aí o conjunto dos divisores de 126, começando por 1, certo? Temos o 2, o 3, o 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 63 e o próprio 126. Esses são os divisores aí de 126. Professor, e agora? Já listamos os divisores de 90, os divisores de 126. A gente tem que pegar o maior divisor possível, né, dos dois, que seja comum dos dois, porque no problema ele quer dividir a tábua de 90, assim como a tábua de 126 centímetros, no maior pedaço possível, de modo que não haja desperdício. Então, qual é o maior divisor comum a 90 e a 126 que estejam aí nos dois conjuntos? O 2, o 1, o 3, o 6 estão nos dois, correto? Mas é o maior possível? Vamos ver. Qual o próximo que está aqui nos dois? Temos aqui o 18 que está aqui também. Aí depois do 18, a gente não vai ter nenhum deles comum. Então, pessoal, o maior tamanho possível da tábua será de 18 centímetros.
Logo, a alternativa que nós tanto buscávamos é a alternativa C. Professor Carlos, existe uma outra maneira de se calcular o MDC sem ser desse método? Existe. Pela decomposição em fatores primos. Então a gente vai pegar o número 90 e o número 126 e decompor, certo? Pegando aqui o número 90, vamos decompor em fatores primos. O primeiro número primo é 2. 90 dividido por 2 dá 45. 45 a gente vai dividir por 3, que dá um total de 15. Ainda divide por 3, que vai dar 5. Divide por 5, que vai dar... pronto. O 90 está fatorado. Agora vamos fatorar o número 126. 126 por 2, 63. Não dá para dividir por 2 agora. Vamos dividir por 3, que vai dar por 3, 21. Ainda divide por 3, que vai dar 7. Por 7, vai dar 1. O MDC entre os dois vai ser o quê? A multiplicação dos fatores dos números comuns a eles, certo? Quantas vezes o 2 se repete aqui? Aparece apenas uma vez, aqui e aqui. Então, o que é comum a eles? Então, o 2. O 3 se repete, ó, 1, 2 aqui, 1, 2 aqui. Então, a gente só vai pegar 2 vezes também. A mesma quantidade de vezes que a gente pega de um lado, pegar do outro. 3 vezes 3. Pessoal, veja bem. O 5 ele aparece como na decomposição do 90, todavia não aparece na de 126. Assim como o 7 aparece na de 126 e não aparece na decomposição de 90. Nesse caso a gente pega? Não. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 3 dá um total de 18, pessoal. Da mesma forma, né, chegamos aí à alternativa C. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero ter contribuído para a sua aprendizagem. Gostou do que aqui viu? Passa o link do canal para outros contatos. E se Deus permitir, a gente volta a se ver nos próximos vídeos.